Olá pessoal, neste bloco nós iremos gravar com vocês aqui algumas questões para vocês verem como o que nós acabamos de ver na teoria é aplicado na prática. Então vamos para os nossos exercícios de fixação de direito constitucional referente à matéria Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vamos lá? Primeira questão, olha só, uma questão de 2013 da Fundação Carlos Chagas. O princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, aplica-se conforme expressa disposição constitucional e em relação ao enunciado no artigo 5º. Letra A, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Letra B, aos brasileiros natos e naturalizados. Letra C, aos brasileiros natos. Letra D, aos brasileiros que estejam dentro ou fora do país. E letra E, indistintamente a todos que estejam no território nacional. Olha só, muito boa essa pergunta. Vejam que trata do tema destinatários dos direitos fundamentais. Nós vimos que os destinatários são todos. Agora, se na questão disser da forma como está expresso, você vai marcar brasileiros e estrangeiros residentes no país. É justamente o que tem nessa questão, não é? Conforme expressa a disposição constitucional. Assim, a resposta correta é aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Resposta letra A. Ok? Próxima questão, vamos lá. Segundo o disposto no artigo 5º, convenções internacionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à teoria do duplo estatuto. Aí você vai marcar, claro, aqui que conseguiu cumprir os requisitos do parágrafo 3º, terá natureza jurídica de emenda à Constituição. Portanto, segunda questão, resposta letra A também. Tá certo, gente? Próxima. Olha aí uma questão do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Sobre os direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. A eficácia aí, claro, ela é tanto vertical quanto horizontal. Aqui está tratando de eficácia, tá certo? Segunda situação. A primeira, portanto, vejam, eu estou dando um tempo para vocês pensarem, perceber e verificar que a primeira alternativa, a primeira afirmativa está correta. Segundo, existe hierarquia entre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Dessa forma, podemos afirmar, por exemplo, e em abstrato, que o direito à informação sempre estará em patamar de superioridade com relação à proteção da vida privada. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Primeiro, certo. Segundo, está errado. 3. Historicamente, o direito à liberdade decorre das revoluções burguesas, buscando-se um não fazer do Estado. É justamente isso. Os direitos de primeira geração nascem das revoluções burguesas, tá certo? Dentre elas, aí nós temos a Revolução Francesa, né? Então, as duas constituições iniciais que deram um pontapé inicial aos direitos fundamentais foram as constituições dos Estados Unidos da América, em 1787, e da França, em 1791. Terceira afirmativa está correta. 4. Historicamente, os direitos sociais remetem-se à segunda dimensão ou geração dos direitos fundamentais,
Busca-se um Estado tutor, provedor de condições mínimas necessárias a uma vida digna. É justamente isso. Os direitos de segunda geração ou dimensão, eles surgem nesse patamar para tentar igualar, né, a condição social do ser humano. Então, a quarta afirmativa está correta. Portanto, o correto está 1, 3 e 4. Na prova, você marcaria, portanto, a letra B. Tá certo? Próxima questão. Também da IAUPE. A respeito do tema Direitos e Garantias Fundamentais assegurados na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Ele quer aqui a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. Os direitos fundamentais têm como titulares as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas estatais. Sim, todos são titulares. Agora, se tivesse da forma como está expresso na Constituição, aí você de fato marcaria outra hipótese. Se tivesse da forma como está expresso, somente os brasileiros e os estrangeiros residentes. Tá certo? Letra B. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis, admitindo-se, diante de um caso concreto, a renúncia temporária e excepcional. Tá certo isso aí, gente? Certíssimo. Dentro das características dos direitos fundamentais, de fato, existe a irrenunciabilidade, mas é permitido a renúncia expressa, temporária e excepcional. Tá bom? Letra C. As normas que estabelecem os direitos e garantias fundamentais são de caráter preceptivo e não meramente programático. Sim, são declaratórios. Declara-se os direitos fundamentais. E não tem um caráter programático, ou seja, um programa, um caráter para o futuro. Não, é imediato. Entretanto, algumas delas têm eficácia limitada, dependentes de regulamentação para a produção de seus efeitos essenciais. Certíssimo. É isso que nós abordamos aqui na nossa aula. Está certo. Por estar certo, não é essa alternativa, porque ele quer a incorreta. Letra D. A enumeração dos direitos e garantias na Constituição Federal é exaustiva, não podendo ser estabelecidos outros direitos além dos já previstos. Está errado. É exemplificativo. O rol dos direitos fundamentais é exemplificativo. Letra E. Os direitos fundamentais não dispõem de caráter absoluto, visto que encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. É justamente isso aí, tá certo? A alternativa E está correta. Portanto, a única que está incorreta nessa quarta questão é justamente a letra D. Letra D seria, ou é, na verdade, a resposta. Tá certo? Próxima questão. Quinta questão. Os chamados direitos de primeira geração ou dimensão surgiram no século XVIII como consequência do modelo de Estado liberal. São exemplos de direitos de primeira geração ou dimensão. Vamos lá, vamos ver direitinho. Os direitos de primeira geração ou de dimensão são os chamados direitos civis e os direitos políticos, né? Direito à vida é um direito civil, primeira geração ou dimensão. Direito à saúde, direito social. Direito social só vem a partir da segunda geração ou dimensão. Direito à liberdade. Opa, liberdade? Sim, direito de primeira geração ou dimensão. Direito à propriedade. Também direito de primeira geração ou dimensão. Portanto, a letra B está certa. No entanto, vamos ver todas as alternativas, né? Letra C. Direito à igualdade e direito à cultura. Igualdade é um direito que surge basicamente na segunda geração ou dimensão. A igualdade no sentido formal até surge na primeira, mas a material surge na segunda. Como ele não distingue material ou formal, é melhor você marcar como errado, até porque também a próxima já é o direito à cultura, que também direito à cultura é de segunda geração ou dimensão. Tá certo? D. Lazer e moradia são direitos sociais. São direitos sociais, segunda geração ou dimensão. Direito à saúde
E meio ambiente, saúde segunda, meio ambiente, direito de terceira geração ou dimensão. Portanto, a resposta correta desta questão é letra B. Letra B, tá bom? Próxima questão. São exemplos de direitos fundamentais difusos, denominados de terceira geração, previstos na Constituição Federal. É importante a gente compreender o seguinte, que quando a gente trata dos direitos de primeira, segunda e terceira geração, os direitos de primeira geração são direitos de liberdade, são o que nós chamamos de direitos individuais. Já os direitos de segunda são chamados de direitos coletivos. E os direitos de terceira são chamados de direitos difusos ou transindividuais. Aí vamos lá. São exemplos de direitos fundamentais difusos de terceira geração ou dimensão. Liberdade de reunião? Não, liberdade de reunião e norma de proteção do trabalho, o primeiro exemplo é de primeira geração. O segundo exemplo é de segunda geração ou dimensão. Meio ambiente? Sim. Defesa do consumidor? Também é de terceira. Saúde e educação? Direitos de segunda. Liberdade de reunião e assistência social? Liberdade de reunião de primeira. Assistência social de segunda. É um direito social. Liberdade de expressão e de credo? Todas de primeira geração ou dimensão. Portanto, a única hipótese que todos são de terceira geração ou dimensão é a alternativa B. Tá certo? E aí, nós vimos na prática como é explorado esse assunto de teoria geral dos direitos fundamentais. A todos e a cada um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!